Nossa! A espessura da lâmina. É, por essa nós não esperávamos. Fala pessoal, o Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Cristalina, no estado de Goiás. Ontem, eu e esse meu amigo aqui, Lê Capel, E aí, bom dia. saímos lá de São Carlos e rodamos aí aproximadamente 700 quilômetros, um dia chuvoso, e chegamos aqui. O dia hoje amanheceu bonito, mas a previsão continua sendo de chuva. Esse aqui é o estacionamento que nós entramos, estava alagado. Aqui na frente de uma pracinha, na frente da prefeitura. E tem água até aqui no lustre. E aí a ideia, a ideia inicial era de ir para Chapada dos Veadeiros, só que pelo que eu vi lá no mapa de chuva, a chance de chover o dia inteiro é bem grande. Então vamos decidir o que nós vamos fazer hoje aí no caminho, se a gente passa lá para ver alguma coisa e já segue para algum outro lugar, ou se a gente vai ficar por lá mesmo. Por enquanto estamos arrumando a bagunça aqui, ó, e secando as coisas molhadas. Oh, que chique o elevador. Aqui na frente da prefeitura, ó, de Cristalina. Onde que estão as bonitas? Quase dentro do hotel. Ontem aqui estava tudo alagado, esse estacionamento. Aí autorizaram a gente deixar as motos aqui. Agora vamos arrumar a bagagem e tomar um café, que já é ali, ó. Olha aqui que chique como que ficou o baú da Altrex. Eu uso esse elástico aqui para a tampa não deitar assim de vez. Aí eu trago o computador e o drone e encaixo aqui dentro. A capa de chuva tá aqui e aqui fogareiro. E o Lê tá com as mochilas, né? É hack que chama essas mochilas, né? Estilo hack, né? Estilo hack, estilo cela, né? É cela. Esse baú aqui é só de apetrecho. E agora é o café da manhã das bonitas. Vou completar o nível de óleo, que da minha abaixou um pouco mais do que a do Lê. É. 300 ml de óleo. Então vamos lá. Spot ligado. Motoca com óleo reposto. Agora temos que abastecer. O remendo do tanque do Lê eu acho que vai dar certo. Colocamos Poxipol. E sol, ó que beleza. Isso aqui tava cheio de água ontem. Tem que abrir a torneirinha. E dia lindo de Deus, ó. Nosso lubrificador está funcionando. Semiautomático. Alto Paraíso de Goiás. Hotelzinho aqui simples, está em reforma. Tchau. Mas tem um bom chuveiro, uma boa cama. Tivemos aí essa oportunidade de poder deixar a moto ali dentro para fazer as manutenções necessárias. E começando mais um dia, que Deus abençoe a trajetória do dia de hoje, que possamos vencer os desafios do dia e gravar um conteúdo legal para vocês. Olha só que dia lindo, céu azul. Vamos falar aqui no começo do vídeo dos apoiadores do canal, Bauletos Altrex. Se você quiser um baú para sua moto robusto, entre em contato com eles lá no Instagram. Seguro da Motoca, BNP Seguro. Fale lá com o Eduardo, ele vai fazer uma cotação para você. Carro, moto, casa. Produtos táticos que servem para as nossas viagens de moto da Wolf Attack. Lá você tem meu cupom de desconto, THI Noronha.
E seguro viagem da Vitalcard, a única operadora que eu encontrei que cobre viagem de moto sem a necessidade de adicional nenhum. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto com eles, que você pode comprar o seu seguro viagem diretamente no link que está aqui na descrição, e aí no final da compra você usa o meu cupom THI Noronha. Tem que passar no posto, nós deixamos a moto com o tanque baixo, a gasolina baixa, para poder colar o remendo do tanque da moto do Lê. E agora vamos passar no posto e seguir lá para Alto Paraíso de Goiás e decidir se a gente fica na Chapada, se a gente segue reto. Ontem, pela primeira vez, essa câmera aqui ela deu problema porque eu utilizei ela na chuva, né? Ela com o microfone não pode ser utilizada na chuva. Só que o que eu faço? Eu coloco o adaptador de microfone e enrolo um monte de fita isolante e nunca deu problema. Mas talvez porque na Sertão não, na F800 tem o defletor, a bolha alta impede que a água bata diretamente na câmera. Aí ela ligava e desligava sozinha. Aí eu tirei o adaptador, deixei secar bem, graças a Deus voltou a funcionar. Essa tampa aqui tem que apertar bem, ó. Senão ela cai. Deixei a garrafa da UF aqui, fica prático para tomar água. 18 litros, eu rodei 250. Não precisa não, obrigado. 18, 14. Consumiu essa última perna. Quantos litros que entraram na sua? Rapaz, a minha tá consumindo 18 litros. Será que é por causa do peso e do arrasto do baú? 4 litros de diferença. Isso é preocupante, hein? 2 garrafas PET. Daqui a pouco nós temos que parar e medir o óleo de novo, porque ficou bem baixo o nível. E o certo é medir o óleo depois que o motor tá quente. Olha o cerradão velho de guerra. Cockpit aqui, ó. GPS, TPMS. Painelzão velho. Câmera 1, câmera 2. Visão da roda dianteira. Visão central da motoca. Visão dos baús. E lá atrás o Lecapel. Pochetona aqui, ó, com os documentos. E o spot. Vem na garupa pra conhecer os lugares e as pessoas. Thiago Noronha, rodando nesse mundão velho de guerra. O destino pode ser longe, mas o que importa é o caminho. E muitos de vocês podem perguntar: Thiago, por que fazer uma viagem com uma moto dessa? É um monte de preocupação, tem que ficar parando toda hora, tem que completar óleo. E esse é o tipo de situação que é a mesma coisa que vocês perguntarem para quem corre maratona, por que a pessoa vai lá e corre 42 km, 100 e poucos metros. Qual que é o objetivo disso? É satisfação pessoal, uns por dinheiro, porque ganha premiação, outros patrocínio, e outros por dizer que conseguiram cumprir essa distância histórica, fizeram isso uma vez na vida ou faz várias vezes. Não tem uma explicação lógica para isso, não tem um motivo específico do porquê que eu tô viajando de Tenderé. Na verdade, os motivos são, né, a satisfação pessoal. É um feito hoje em dia que poucas pessoas fazem. Olhem o irrigador aqui, o tamanho do bicho, ó. Poucas pessoas fazem uma viagem com uma moto antiga. Eu poder sentir o que as pessoas na época que essa moto aqui era nova, né, era o auge dela, sentiam. Essa moto também participou do Rally Paris-Dakar. Em algumas delas, basicamente, praticamente a moto que saiu da fábrica. Então é uma experiência legal para mim de poder estar fazendo uma viagem com essa moto.
É claro que alguns cuidados eles devem existir, né? Essa verificação constante de óleo e de outras peças, porque ela é uma moto confiável, foi uma moto confiável quando ela saiu da fábrica, quando ela era nova. Então tem diversos retentores internos que não devem estar cumprindo a sua função nos dias de hoje, né? Ela não foi reformada 100% essa moto. E talvez a pessoa que reformou não tinha a experiência necessária para deixar ela 100%. Isso eu falo tanto da minha, que comprei usada, quanto a do Lê, que ficou mais de 20 anos paradas e está com 20 mil quilômetros originais. Ele não chegou a desmontar o motor inteiro, então tem retentor estourado, tem alguns vazamentos de óleo, mas com cuidado, com verificação, a chance da gente conseguir realizar essa viagem é aceitável, vamos dizer assim. A gente sabe que existe o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho, e isso já está calculado, né? A gente já aceita isso como um risco na viagem. E mais um estado vai ficando para trás, Goiás. Claro que vamos parar aqui para registrar, né, este momento. Vamos ver um lugar adequado para parar as motos e registrar uma foto de divisa. Eu gosto de parar com a moto de frente, então acho que eu vou virar aqui, ó. Bom, pessoal, então aqui diretamente da divisa Goiás, Distrito Federal, eu vou falar sobre o nome da moto. No primeiro episódio eu perguntei a sugestão para vocês sobre o nome da boneca aqui, mas na verdade eu já tinha combinado com o Lê Capel que se a gente fizesse essa viagem, ele que seria o responsável por colocar o nome na minha moto. Eu não costumo colocar nome nas minhas motos, né? A Lander eu acabei chamando de Lander Laura, porque eu vi um vídeo daquele Jackson 5, que ele faz uma brincadeira lá, né? E fala pra moto dele, Lady Laura, me leve pra casa. E aí eu acabei fazendo uma adaptação para Lander Laura. A F800 eu chamo de Cabrita. E essa moto aqui, quem vai nos falar vai ser o Lê. Qual que é o nome da minha moto, Lê? Thiago, assim, eu pensei muito, né, num nome, e olhando para sua moto, sair de Francisco Beltrão, lá no Paraná, ir para São Paulo, de São Paulo para São Carlos, mesmo vazando óleo, não tinha como não ser uma guerreira, né? Então a sua Teneré é uma guerreira nata, né? E não só vazando óleo, com um monte de adaptação e coisas assim que na vista de alguém técnico igual a você, jamais imaginaria que ela chegaria, né? Sem dúvida, tinha muita coisa que não tinha sentido tá na moto, né? Então ela teria que ser um nome de uma guerreira. E a primeira coisa que vinha na minha mente quando eu pensei isso foi Tina Turner. Tina Turner é uma cantora muito famosa da década de 80, ela participou de um filme muito icônico para a época, que é Mad Max, e ela era a guerreira mor lá do Mad Max, falando, não tem como ser outro nome, Tina Turner representa a guerreira que ela foi. Bom, então a partir de hoje, se vocês nos escutarem falando Tina, nós estamos nos referindo à minha moto. E a sua, qual que é? A minha, desde quando eu peguei, cara, eu pensei assim, é uma coisa linda. Ela era linda quando ela foi criada, ela continua sendo linda até hoje. Não tinha como não chamar de outro nome senão Brooke Shields. Uma atriz linda na época, na década de 80, continua sendo linda até hoje. Então a minha eu pus o nome de Brooke Shields. Tá aí então, a Brooks e a Tina. Vamos aí seguir viagem, acompanha aí as próximas cenas. Nós verificamos o óleo, continua no nível e agora vamos tocar aí sentido Chapada dos Veadeiros com esse clima que nos surpreendeu, né? Porque a expectativa era de chuva. De chuva e tá um sol maravilhoso. Mas ainda não está descartada que ela venha nos molhar no dia de hoje. Num trechinho bem ruim aqui da DF 345 ou BR-020 aqui no Distrito Federal. Daqui a pouco a gente entra no estado de Goiás novamente, mas muito ruim mesmo, muito remendo, tanto que agora estão refazendo o lado de lá, ou pelo menos. E voltamos para o estado de Goiás. Distrito Federal vai ficando para trás e Goiás novamente, a terra do piqui. Alto Paraíso, 172 quilômetros. Fazer um abastecimento aqui. Vamos ver quanto que tá a gasosa. 6,39.
Agora entraram 9 litros para 161 quilômetros. Foi para 17 o consumo. E as duas motos fizeram o mesmo consumo. Mangueirinha de inspeção já tem um pouquinho de óleo aqui, mas está tudo dentro do esperado. Eu tô me baseando aqui na velocidade do GPS. A velocidade do velocímetro ali não tá funcionando. Quer dizer, tá funcionando, mas marca menos. Quando eu marco 80 aqui no velocímetro, equivale a 95 no GPS. Tá chapada. Tem uma foto aqui com Sertão, né? Aí, ó. Bom, registro feito. Agora nós vamos seguir sentido Alto Paraíso. Se encontrar algum lugar para almoçar, a gente para, porque já são 12 horas e 36 minutos. Prato feito, R$20. Restaurante da Dona Amélia. Ah, tem aqui, ó. Vamos ficar aqui mesmo, acho que é melhor. Tá um bom preço. Ei, tá bom por 20? Tá ótimo. Acertamos o almoço de hoje. Opa! Tava acesa a luz do neutro e não tava no neutro. Deu um pequeno tranco. O calor começou aqui, apesar que a previsão é de chuva. 100 quilômetros até o Vale da Lua. Então o que nós decidimos aqui? Que nós vamos até o Vale da Lua, que é um lugar, um atrativo, né? Aqui da Chapada dos Veadeiros. E aí decidiremos se vamos ficar um dia livre ou se vamos seguir para o próximo destino. E sejam bem-vindos a Alto Paraíso de Goiás, uma das cidades base aqui da Chapada dos Veadeiros. Parar aqui para tirar uma foto. Registro feito. Seguimos. São Jorge é um distrito aqui de Alto Paraíso, que é bem pequenininho. Nós temos umas opções de hospedagem. Que hoje aqui é um feriado. Essa estrada aqui tem uns trechos bem bonitos. Essa é uma das primeiras chapadas que eu vim de moto. Na época eu nem gravava. Eu vim com a Sertão. Olha que bonito o lugar. Então, chegamos aqui no acesso ao Vale da Lua. Aproximadamente uns 25 quilômetros de Alto Paraíso. R$50 a entrada. 4 quilômetros. Primeiro off-road da viagem, da Tina e da Brooks. Esse aqui é um dos lugares famosos aqui da... Ai, entrou um mosquito bem no meu olho. Aqui da Chapada dos Veadeiros. Uma formação rochosa e o rio passa entre as pedras, né? E estamos chegando aqui já na recepção desse barro vermelho liso, brilhante, dá a impressão de ser liso, mas até agora não tá. Estradinha charmosa. Eu lembro de ter tirado uma foto aqui também com a Sertão. Que lugar bonito. Que bonito, não? Isso é Chapada dos Veadeiros, estado de Goiás. Do nosso Brasilzão velho de guerra. Agora já tem uma estrutura aqui. Provavelmente restaurante. Banheiros.
Boa tarde. Pode deixar a moto em qualquer lugar aqui? Para visitar o Vale da Lua, pode deixar a moto em qualquer lugar? Ah, tá fechado? Ah. Mesmo se não entrar no rio? A gente pode levantar o drone então daqui? Beleza, vou parar ali na sombra então. Obrigado. É, infelizmente fechou. Porque choveu muito. Got that feeling in your arms and knees, a kind of feeling where you simply freeze. Don't you worry, let me throw you up, 'cause I think I know where you always stuck. You give everything so easily, but there are things you don't let people see. Open Bom, up. fizemos o possível aqui. Fiz um voo de drone. Realmente tá bem... Eita! Tá bem cheio o rio, a água não tá nem cristalina. Vamos seguir então. Agora, por que choveu tanto eu não sei, não é verdade? Bom, pessoal, então chegamos aqui em Alto Paraíso novamente e decidimos seguir para a próxima cidade, que é Teresina de Goiás. Dá 66 quilômetros aqui de Alto Paraíso. Ver se a gente acha algum lugar para ficar lá, porque aqui os valores estão bem elevados, porque estamos no meio de um feriado. E sejam bem-vindos a Teresina de Goiás. Agora são 5 horas da tarde. Chegamos aqui, o dia tá bonito. Vamos ver agora se encontramos um lugar para ficar aqui. Essa parece ser uma cidade bem pequena. Então chegamos aqui em Teresina de Goiás. Para nossa sorte, o único hotel que nós encontramos foi esse aqui. E não tem mais vaga, mas o Le Capel foi contar uma história comovente, que o tanque dele não tá vazando e ele conseguiu um quartinho, né? E agora o objetivo é a gente tentar solucionar o furo que tem aqui no tanque da moto do Lê, da Brooks Shield. Quando a gasolina baixa dessa marca, o Poxipol ficou rígido, né? Só que quando enche ele começa a derreter. Só que nós colocamos uma malha com Super Bonder e a gente acha que é isso. Vamos tentar uma outra coisa agora para ver se para. Mas apesar desse vazamento, não aumentou o consumo, é coisa mínima que fica minando ali. A malha por trás. A cirurgia foi bem feita, mas alguns reparos serão necessários. Talvez tenha até aberto um pouco mais o rasgo, né? Nossa! A espessura da lâmina. Por essa nós não esperávamos. Então, na verdade, o remendo ele foi até que bom, só que com o movimento da moto nas estradas aí, o rasgo abriu um pouco mais do que a gente imaginava. Então, pessoal, qual que vai ser a estratégia dessa vez? Eu trouxe aqui um pedaço de manta asfáltica. Nós vamos cortar um pedacinho um pouquinho maior do que o rasgo, colar a manta asfáltica e passar em volta dela o Poxipol. Para quem não conhece, o Poxipol é uma resina que tem duas bisnaguinhas aqui dentro, a gente mistura, é como se fosse um Durepox, só que ele é em bisnaga, né? Ele é uma massa que a gente mistura e ele serve para colar, soldar metal, né? Uma solda fria. A sutura já está aqui, ó. Agora estamos fazendo aqui a massa plástica. Pois é, você tá levando 5 horas para ir embora.
volta. Depende da quantidade de pessoas, é dividida entre uma dupla. Pronto, pessoal. Remendo feito. Agora só vamos descobrir no abastecimento de amanhã. Nós vamos comer alguma coisa, dormir e amanhã decidir o que nós vamos fazer.